Fala pessoal, beleza? Nosso artigo dessa semana fala a respeito da associação entre atividade física e performance escolar. Será que quem pratica atividade física tem uma performance escolar melhor? Ou será que a prática de atividade física influencia na performance escolar? Vamos ver isso no nosso artigo de hoje. Ele foi publicado aqui em 2012. Aqui está o título do artigo, aqui está o autor e aqui a revista do artigo. E vamos propriamente ao paper. Bom, ele faz uma introdução falando a respeito da atividade física e aí algumas doenças, enfim, vamos para a parte que nos interessa. Esse aqui é outro braço de um estudo que eu apresentei anteriormente, lá da Coreia. Então, eles fizeram um survey, igual no último estudo, tá certo? E aí, com relação ao número de indivíduos, foi o mesmo tanto. Aqui, ó, 75 mil aproximado, e aí 39 mil aproximado meninas e 35 mil aproximado meninas. Meninos, perdão, e meninas. E aí, como é que eles mediram ou verificaram a parte de atividade física? Eles viram aqui se a pessoa tinha atividade física vigorosa. E aí eles colocaram alguns exemplos aqui, tá certo? E aí também pediram para marcar uma vez na semana, duas vezes na semana, três e assim sucessivamente, tá certo? Fazendo 6 grupos aqui, 6 categorias. E aí, eles repetiram essa pergunta aqui, só que agora para atividade física moderada. Eles deram os exemplos aqui e também fizeram 6 subgrupos. E por último aqui, a frequência de exercícios voltados para a área de força aí, né? E aí botaram exemplos aqui, tá bom? De levantamentos de peso e viram o seguinte, também fizeram o split de 6 subgrupos. E aí, como é que eles viram a parte de performance acadêmica? Eles perguntaram o seguinte: nos últimos 12 meses, como é que foi a sua performance acadêmica? Como é que foi mais ou menos as notas que você tirou? As notas foram muito boas, as notas foram boas, ficaram na média, foram ruim ou muito ruim, tá? Isso tudo no questionário. E aí, obviamente, as crianças não foram identificadas, cada questionário recebia só um ID, tá? E não era obrigatório responder. E aí, os participantes foram divididos, eles fizeram um split aqui com relação a essas perguntas deles aqui. Fizeram um split aqui, opa, desceu demais. E fizeram o seguinte: as crianças que falaram que tiveram a performance abaixo da média e aquelas que tiveram a performance na média ou acima da média. E aqui a gente tem a nossa tabelazinha de caracterização da amostra, mas o que nos interessa é a nossa tabela 2 aqui. Essa aqui, meninos, e aqui, meninas. Vamos lá. Imagina que eu tenho uma linha aqui, tá bom? Para trás dessa linha é ruim e para frente dessa linha é bom. Então a linha é 1. De 1 para cá é bom, de 0,99 para cá é ruim, tá certo? Então eles viram o seguinte: a gente vai olhar isso no 95% de CI e no OR aqui. E o P se foi significativo ou não. Então estão marcados somente os valores significativos. Então eles viram o seguinte, que usando como referência as pessoas que não faziam atividade física vigorosa, eles viram o seguinte, que exercícios sendo realizados 2 vezes na semana, 3 vezes na semana e 4 vezes na semana
tinham um benefício para essas crianças na performance acadêmica delas. Já quando os exercícios eram feitos 5 vezes na semana ou mais, ficou para cada linha, né? Então isso tinha um malefício para as crianças, nesse caso aqui para os meninos. Isso para a parte vigorosa. Agora, para a parte moderada, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e 5 vezes ou mais, todas foram significativas e todas ficaram acima de 1, né? Então, exercícios físicos moderados, se realizados de 5 vezes ou mais, trazem benefício na performance acadêmica de meninos. E aqui, exercícios de fortalecimento, a gente viu aqui que não teve nenhuma significância aqui do 1 até o 4. E aí, quando feito 5 vezes na semana ou mais, ficou para de trás da linha. Isso quer dizer o quê? Que esse tipo de exercício traz malefício para a performance acadêmica dos estudantes, nesse caso aqui de meninos. Agora vamos ver o das meninas. Quando relatado aqui a parte de exercício físico vigoroso, a gente consegue ver que a única significância foi aqui, ó, 5 vezes na semana ou mais, que traz sim benefício para as meninas. Quando aqui, se a gente compara com os homens, né, 5 vezes ou mais já trouxe malefício. Para as meninas, trouxe benefício. Quando o exercício físico é realizado de forma moderada, ele traz benefício sendo feito 2 vezes na semana e 3 vezes na semana, aqui ó, o OR e o 95% do CI, tá certo? Oba, volta para cá. E por último, esses exercícios de fortalecimento. A gente vê aqui que o único que deu significante foi esse último aqui, que é 5 vezes na semana ou mais. E isso, nesse caso, ficou para de trás da linha, então isso trouxe um malefício para as meninas, tá certo? Com relação à performance acadêmica. E aqui ele traz a discussão a respeito de possíveis causas disso. Quem quiser depois pode dar uma lida com calma no artigo, o link vai estar lá na descrição. E aí está marcado aqui a conclusão. Então, nesse outro braço de estudo do estudo coreano, tá? Isso tem que ficar bem claro, foram em adolescentes coreanos e temos a diferença aí, de países, enfim. Eles concluíram que o seguinte, o exercício físico feito de forma vigorosa e menor do que 4 vezes na semana tem um efeito positivo com a performance acadêmica de meninos e o exercício físico feito de forma moderada também tem um efeito positivo aí na performance acadêmica tanto de meninos quanto de meninas. Entretanto, os exercícios aí de fortalecimento não trouxeram benefícios acadêmicos nem para homens, ou nem para meninos e nem para meninas, tá bom? E aí eles falam aqui, se os exercícios forem feitos 5 vezes ou mais na semana, de forma vigorosa, para meninos e fortalecimento tanto para meninos quanto para meninas, isso pode trazer malefícios quando olhado a performance acadêmica deles, tá certo? Então foi basicamente o que eu marquei aqui em rosa, 5 vezes ou mais de exercícios de fortalecimento para homens, 5 vezes ou mais de fortalecimento, meninas lá embaixo, meninos aqui e meninos aqui, exercícios físicos feitos de forma vigorosa. Tranquilo? Aqui estão as referências e finalizando o artigo. Então, voltando aqui para a capa dele, para a gente entender. Exercício físico é ruim? Não. A gente tem que saber dosar. Dosando de forma certa, a gente consegue dar um boom na performance acadêmica de meninos e de meninas, tá certo? Eu sugiro a leitura desse artigo na íntegra e do outro,
que ele fala de alguns mecanismos aí de oxigenação do cérebro, de neurotransmissores e coisas afins que eu não vou entrar a fundo aqui, tá certo? Então, você aí, papai ou mamãe, ou você aí que pratica atividade física está nessa faixa etária, cuidado para não exagerar. Mas se por acaso passar de 5 vezes na semana, existe uma explicação específica dentro da discussão do artigo, tá certo? Que eu sugiro a leitura para ver se isso se aplica a você ou não, ou ao seu filho ou sua filha. E lembrando que esse corte foi feito em adolescentes coreanos, tá certo? Será que se fosse replicado aqui no Brasil o resultado seria o mesmo? Não sei, tá certo? Então, muito cuidado com isso aí, beleza? Valeu!